Bom, vamos lá. O que a tela do celular, os gráficos daquele jogo incrível e um filme de super-herói têm em comum com uma pintura de mais de 500 anos? A resposta pode surpreender. Basicamente, tudo. O código-fonte do nosso mundo visual, sabe? Ele não foi escrito no Vale do Silício. A semente dele foi plantada bem antes, lá na Florença do século XV. Pensa só por um instante. Como é que se cria uma sensação de profundidade, de um mundo real, de um universo inteiro que a gente pode explorar, a partir de uma superfície que é totalmente plana? Parece um desafio de tecnologia super moderno, não é mesmo? E é aqui que a coisa fica impressionante. Olha a semelhança. De um lado, a gente tem a tecnologia de ponta que move toda a indústria do entretenimento. Do outro, a técnica dos mestres do século XV. O objetivo é exatamente o mesmo: criar uma ilusão convincente de um mundo tridimensional. E a lógica por trás é surpreendentemente parecida. E é exatamente aqui que a nossa viagem no tempo começa. Para entender os pixels na tela de hoje, a gente precisa voltar para uma era de gênios que eram ao mesmo tempo artistas e engenheiros, pessoas que revolucionaram para sempre o jeito como nós vemos o mundo. Certo. Mas antes mesmo de falar da tecnologia, a gente precisa entender a ideia que moveu tudo isso. A maior revolução do Renascimento não aconteceu na tela, não. Aconteceu na mente das pessoas. Durante séculos e séculos, a arte ocidental estava sempre olhando para cima. O objetivo era representar o divino, o sagrado, o eterno. A realidade aqui da Terra era vista como algo secundário, menos importante. E aí, de repente, tudo muda. O foco vira de forma drástica. A câmera, por assim dizer, se vira para o ser humano, para as nossas emoções, nosso potencial, nossa beleza e, claro, nosso lugar no universo. Essa foi a verdadeira explosão cultural. E essa ideia tem nome, claro, humanismo. Era a crença de que os seres humanos são capazes de feitos incríveis, de entender o mundo usando a ciência da razão e de criar beleza. Essa filosofia não só permitiu, ela exigiu que a arte representasse a realidade de um jeito completamente novo e perfeito. Com essa nova missão, os artistas precisavam de novas ferramentas, né? E eles encontraram essas ferramentas na matemática e na ciência, criando o que a gente pode chamar, sem exagero, da primeira tecnologia visual da era moderna. Então, a grande virada de chave, a inovação que mudou o jogo, foi a perspectiva linear. No fundo, é um conjunto de regras matemáticas que permite a um artista criar uma janela para um outro mundo. É literalmente a base de quase toda a imagem realista que a gente vê hoje, da fotografia até o cinema e os games. E como é que essa mágica funciona? É mais simples do que parece. Primeiro, se define a linha do horizonte, onde o céu encontra a terra. Depois, se escolhe um único ponto lá no fundo para onde tudo vai convergir. E por fim, é só puxar todas as linhas retas para aquele ponto. Simples, matemático e absolutamente revolucionário. De uma hora para outra, uma tela plana ganhava uma profundidade que parecia infinita. Ok, os cenários agora pareciam reais. Mas e as pessoas que viviam neles? Não adiantava ter um mundo perfeito se os personagens não fossem convincentes. E foi aí que artistas como Leonardo e Michelangelo mergulharam fundo nos estudos de anatomia com o rigor de cientista mesmo. Eles chegaram a dissecar corpos para entender cada músculo, cada osso. Isso é, na essência, o começo do que a gente chama hoje de character design em animações e CGI. E claro, não podiam faltar os efeitos especiais da época. O esfumato, que Da Vinci tornou famoso, é um exemplo perfeito disso. É aquela técnica que cria contornos suaves, quase esfumaçados, sabe? Ela dá para as pinturas uma atmosfera de sonho, de mistério. É a busca por um realismo que vai além da linha, tentando capturar o ar, a própria atmosfera do lugar. E olha, ninguém resumiu isso melhor que o próprio Leonardo da Vinci com essa frase. Para esses mestres, não existia essa separação entre arte e ciência. A arte era um jeito de investigar o mundo, e a ciência era a melhor ferramenta para representá-lo. Então, vamos ver rapidinho como os gigantes dessa época pegaram essa nova tecnologia e usaram para alcançar seus objetivos, cada um com sua própria obsessão, seu próprio estilo. E aqui estão os três titãs. Leonardo, o cientista, usou o esfumato para capturar não só o que via, mas também a atmosfera misteriosa ao redor de tudo. Michelangelo, que era um escultor de coração, levou o estudo da anatomia ao extremo, obcecado em criar a forma humana perfeita. Uma busca que, aliás, os designers de personagens digitais conhecem muito bem. E Rafael, que agiu como um verdadeiro diretor de arte, usando a perspectiva e o classicismo para construir cenas com um equilíbrio e uma clareza perfeitos. Certo. Agora vamos amarrar tudo isso e trazer de volta para o nosso dia a dia. Como é que esse código, escrito há mais de 500 anos, continua rodando no nosso mundo digital de hoje? A real
é que a melhor forma de enxergar esses caras é pensar neles como os primeiros experience designers, ou designers de experiência. O objetivo deles era criar uma experiência totalmente imersiva e emocional para quem olhasse a obra, usando as ferramentas mais avançadas que eles tinham. Soa familiar? Pois é. E as conexões são muito diretas. Olha só, a perspectiva linear é o alicerce dos gráficos 3D e do cinema. Os estudos de anatomia são a base para aqueles personagens de computação gráfica que parecem reais. Aquela busca pela forma humana ideal, ela ecoa até hoje na nossa cultura de selfies e filtros de redes sociais. E as técnicas de luz e sombra são o fundamento da fotografia moderna. O DNA deles está em todo lugar. E tudo isso nos joga numa encruzilhada, né? Hoje, vivemos numa era em que uma inteligência artificial pode criar uma imagem perfeita no estilo renascentista em questão de segundos. Então fica a pergunta: se a máquina pode alcançar a perfeição técnica de forma instantânea, qual é o valor de entender os princípios que levaram séculos para serem desenvolvidos? A busca humana por trás da técnica, ela ainda importa? Essa é a questão que o legado do Renascimento deixa pra gente hoje.